Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, de fé, um ensinamento abençoado da palavra de Deus. Nesta feita, a lição de número 11, que nos fala sobre a sutileza das mídias sociais. Semana passada falamos sobre a sutileza quanto à prática da mordomia cristã. E essa semana está uma lição atualíssima, uma lição muito abençoada, né? Tem muito a ver com a atualidade, ok? Então vamos ficar atentos, vamos lá. Texto áureo nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Verdade prática: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Então vamos à leitura bíblica em classe. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3. Vamos ler também Romanos 12, versículo 16 e 17, que nos diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E ainda o versículo 3 lá de Romanos 12, está escrito: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, fique atento, não se esqueçam de deixar aí o seu like, comente, compartilhe, principalmente inscreva-se no canal. Sua inscrição é importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e seja assim anunciado a várias pessoas, indicado para várias pessoas, para que várias pessoas sejam abençoadas, assim como você também está sendo abençoado ou abençoada com esse vídeo, ok? Fica atento, então vamos lá. Palavra-chave de hoje: mídias. Então, introdução, nos diz: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta, como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumento, são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso das mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam o que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja, comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço.
Isso porque as escrituras sagradas, que são vivas, está aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12, e permanecem para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Pode orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. Então vamos lá. Primeiro, vamos dar essa definição aí. O que é mídias sociais? Mídias sociais pode ser chamada também de redes sociais. São sites e aplicativos que permitem conexão e interação entre os seus usuários. Então, falando assim de uma forma resumida. Então, elas podem estar principalmente online, né? Então, as pessoas podem se falarem ali, compartilharem mensagens de texto, de vídeos. Então, é uma interação, ok? Que as pessoas podem se comunicarem, tá? De uma forma online, instantânea. Então, é o que nós estamos vivendo. Então, o que é ciberespaço? Espaço virtual, internet, e-mails, relações sociais, blogs, fóruns, etc. Ok? Então, nós temos aí alguns versículos para a nossa meditação. Ele falou aqui sobre a palavra viva e eficaz, que está em Hebreus 4,12, que está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e é poderosa para discernir todos os pensamentos do coração do homem, e nos diz que essa espada, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E nenhuma criatura pode estar encoberta diante de Deus, porque todas as coisas estão bem nuas e patentes diante daquele com quem temos que tratar. Isso é Deus. Então, a espada de Deus, falando de uma forma mais clara, mais objetiva, é como uma espada afiada de 2 lados, cortante, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, a espada de 2 gumes seria o quê? Uma espada de 2 lados cortante. Ok? Então, isso é o poder da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, está escrito: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, ou que está sendo evangelizada. Então, prosseguindo, vamos lá para o tópico de número 1. Os cristãos na era digital. Então, agora, especificamente falando para os cristãos, para os evangélicos em geral, ok? Nessa era que estamos vivendo. Subtópico 1. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1,4 que uma geração vai e outra vem. Ok? Então está escrito lá, uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre. Continuando. Cada geração que existiu escreveu sua própria história, produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e os sumérios é atribuída à escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração, ok? Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. Então não podemos fugir dessa realidade. É o avanço da tecnologia, é a era em que vivemos. Então, nos diz aqui, a igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. João 17, 15 e 16. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato das interações sociais acontecerem de forma virtual. Então, Atos capítulo 1, versículo 8. Então, vamos lá. João 17, 15 e 16. Está escrito aqui, o próprio Jesus aqui dizendo, o próprio Jesus nos falando:
Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Palavras do próprio Jesus, ok? Falando com o Pai. Então, nós cristãos já vimos por esse versículo que não podemos estar alienados do mundo. Nós precisamos de fazer parte, precisamos comunicar. E comunicar o quê? Principalmente o Evangelho de Jesus Cristo. Não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, assim como Jesus falou, eu não sou do mundo, eles também não são deste mundo, mas estamos neste mundo. Então, por isso Jesus disse para que nós sejamos livres do mal. 1 Coríntios capítulo 5, 9. Está escrito, já por carta temos escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, Atos 1, versículo 8, e recebereis poder. Em outra tradução está, e recebereis a virtude do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, foi palavra do próprio Jesus para os seus discípulos, e é a palavra de Jesus para mim e para você, ainda nos dias de hoje. Então, precisamos ser testemunhas de Cristo neste mundo que aí estamos. E isso inclui o quê? A internet, mídias sociais, redes sociais. Subtópico 2, cristãos conectados. No dia da igreja apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar longas distâncias que se separavam. Conforme já falamos aqui, 1 Coríntios 5, 9. Já por carta temos escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, Paulo estava se comunicando aos coríntios ali através de cartas, como Paulo escreveu várias epístolas, várias cartas, pelas quais hoje nós aí desfrutamos desses aprendizados gloriosos. Dessa forma, eles conseguiram interação com os cristãos de outra região. Está aí, Colossenses capítulo 4, versículo 16. E quando diz aqui, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazer com que também seja lida aos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lê de vós também. Então está aí a comunicação de carta entre os de Laodiceia, entre lá o de Colosso, né? Colossenses e Laodicenses. Ok? Então já era uma comunicação. Não era uma comunicação tão avançada hoje como nós temos, mas já havia uma espécie de comunicação através de cartas, ok? De epístolas. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos entre si, eternos da palavra de Deus entre si. Então, está aí, 2 Pedro 3,15. E tem por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro aí falando sobre Paulo, sobre a sua sabedoria, sobre as cartas que eram escritas e tudo mais, ok? Hoje essa interação que acontece por meio das mídias sociais é muito mais eficiente, muito mais dinâmica, porque tem um poder de alcance muito mais rápido, muito mais instantâneo. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, que o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Quase todo mundo sabe mexer no WhatsApp. Quem é que não sabe, não é? A criancinha aí sabe, todo mundo sabe aí os princípios básicos, pelo menos os princípios básicos dessa ferramenta chamada WhatsApp. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, Instagrams, Twitter e tudo mais, para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Então a igreja está se valendo também. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos neste espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, está em Efésios 5,15, recomendado pela Escritura, aplica-se também ao espaço virtual.
Então tá aí, Efésios 5,15, né? Vede como andais, não como necios, né? Andai, mas com prudência. Depois ele vem dizendo, né? Remindo o tempo, porque os dias são mais. Então, andar prudentemente. Jesus disse assim: sede simples como as pombas e prudentes como a serpente. Amém? Prosseguindo aí. Então nós temos aí alguns versículos que já falamos. E agora vamos aí para o tópico de número 2, que nos diz o seguinte: os desafios de ser igreja na era digital. Subtópico 1, desumanização. Quando Jesus apareceu ao seu discípulo logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. João capítulo 20, versículo 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, está escrito aí essas palavras. É real, visível e palpável. A igreja, então, repetindo, ela é real, ela é visível e também é palpável, né? É tocável, ok? Nós somos humanos, então somos compostos de corpo, né? E o corpo é material, ok? A alma e o espírito são imaterial, mas o corpo é material. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados, conforme já vimos o que é ciberespaço, né? Que é a internet, né? A interação aí na internet. Eles dizem não precisar da igreja local. Hebreus 10, 25, conforme já lemos aí, quando demos a lição aí sobre a sutileza, né? Dos desigrejados, que vem nos falando, não é? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes exortáveis uns aos outros, quanto mais vede que o dia do Senhor se aproxima. Isso quer dizer o dia do arrebatamento da igreja. Cada vez que se aproxima. Então precisamos de estar unidos, precisamos congregar. Então congregar é importante. O espaço da internet, conforme estamos vendo, conforme já vimos, é importantíssimo, porém não pode ficar só no espaço virtual, somente na internet. É necessário se evangelizar, falar de Jesus, falar da palavra de Deus, ensinar e tudo mais, mas sempre procurar conduzir o povo à igreja local, a um contato real, não ficar somente no contato virtual. Que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, a igreja, ok? Que evidentemente é um erro ficar somente no espaço virtual. Na igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um espaço de encontro, conforme nós vemos em toda a Escritura, os discípulos na era apostólica, como eles se encontravam, né, em vários lugares. Naquela época a perseguição era grande, então era muito comum se encontrarem nas casas. A perseguição era tão grande que até pelas catacumbas, muitas das vezes, haviam reuniões de encontros, né, para poderem fugir da repreensão, da perseguição romana. 2. Mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, ok? Influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo, ok?
Vamos ler aqui alguns versículos aqui. Lucas capítulo 4, versículo 9. Está escrito assim: levou também a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então isso aí é a tentação de Jesus, que está escrito em Lucas 4 e em São Mateus capítulo 4, e na qual Jesus depois deu a resposta para ele. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para esse fim sejam alcançados, muitos seguem personalidade de um comportamento duvidoso. Quer seja celebridade do mundo artístico, quer seja jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem com verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma tornam-se presas fáceis de Satanás. Então está aí, Mateus capítulo 4, versículo 9. E disse-lhe: tudo te darei se prostrado me adorares. Então outra tentação. Nessa outra tentação, o diabo está tentando Jesus para que o adore. Não é? E Jesus responde também, Jesus respondeu com a palavra: só vai-te Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, ou só a Ele adorarás. Então nós só podemos adorar a Deus. Precisamos sim usar as redes sociais, ok? Então, pedir like é importante. Eu peço aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal. Isso é importante, nós não podemos ser ignorantes, né? Virtuais também. Sabemos que essa ferramenta precisa de pessoas para interagirem através do like, de se inscrever, comentar, compartilhar o assunto, não é? A pregação, a palavra, o ensinamento, chega a muito mais pessoas, ok? Então isso é importante. O importante é não perder o foco, é falar de Jesus, é não negociar princípios. Aí sim é pecado, ok? Para conseguir likes, para conseguir inscritos, eu chegar aqui e modificar a palavra e não falar a palavra como ela é. Não vai edificar ninguém e vou ficar mal com Deus, principalmente, se isso acontecer, ok? Então, nesse sentido, sim, é pecado. Não sendo assim, você pedir like, pedir para se inscrever, isso aí é normal, ok? Faz parte do sistema pelo qual nós estamos inseridos nele e não podemos ser ignorantes nesse aspecto, ok? Então, vamos lá. Prosseguindo, vamos lá. Tem alguns versículos aqui importantes para nós lermos. Mas vamos primeiro aqui ao terceiro tópico. Vamos iniciar lá. O que nos diz o terceiro tópico? A igreja e os pecados virtuais. Subtópico 1 nos fala sobre o sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo. Está aí em 1 Pedro capítulo 1, 16. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, está escrito assim: porquanto como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então a palavra santo quer dizer separado. É se separar do mundo, não no sentido de sair do mundo, conforme já vimos anteriormente. Jesus disse: não peço falando para o Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, nesse sentido aqui, ser separado é procurar viver uma vida de santificação, ok? Como diz lá o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, é nesse sentido aqui que o estudo bíblico está se referindo, ok? Infelizmente,
não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, conforme já falamos ainda há pouco. Interação e trabalho. Contudo, quando usados para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto e relacionamento adúltero, se tornam instrumentos de pecado. Então, daí o cuidado que temos que ter. Tornam-se espaços do diabo. Efésios 4:27, ok? Que está escrito, não deis lugar ao diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna pública a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então precisamos ter cuidado, precisamos ser testemunhas de Cristo. A Bíblia diz que somos sal da terra e luz do mundo. Está lá em Mateus capítulo 5. Então precisamos o quê? Edificar na rede social, ter cuidado nas redes sociais, não ficar falando besteira, pecando, perdendo tempo com besteira e com isso comprometendo nossa comunhão com Deus e também o nosso testemunho cristão, ok? Então daí a internet para o cristão deve ser aproveitada de uma maneira boa, de uma maneira edificativa. Já vimos que a internet é neutra. Nós é que vamos fazer ela ser boa ou má, ok? Nós que vamos fazer ela ser ferramenta do diabo ou ser ferramenta de Cristo Jesus. É nós que precisamos ter sabedoria, ok? Não vamos colocar, por exemplo, fotos indecentes, provocativas, fotos sensuais, como muitos estão se perdendo aí, até mesmo cristãos, né? Não vigiando nas redes sociais. Então é necessário muito cuidado, ok? Todo cuidado é pouco. Precisamos sim usar como ferramenta poderosa para levar a palavra de Deus. Além dos outros perigos que as redes sociais oferecem, precisamos ter muito cuidado. Golpes e mais golpes por aí são aplicados em redes sociais, pessoas se perdem, pessoas conversam com pessoas que não devem dar conversa e acabam muitas das vezes se envolvendo, aí vem muitas coisas ruins, prostituições, adultério, dissolução de relacionamento, de casamentos, etc, etc. Então daí precisamos ser prudentes, como Jesus falou, ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Precisamos fazer valer nossa identidade de cristão, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso ele diz, por isso resplandecei as vossas obras diante dos homens, para a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Prosseguindo então. Nós temos aí alguns versículos aí, ok? Romanos capítulo 6, versículo 3 está escrito, nem tampouco apresenteis os corpos como membro ao pecado, por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, ok? Então, quando a pessoa não tem compromisso com Deus, uma coisa, já pensou um crente, um pastor, uma pessoa sendo escandalizada na internet aí por causa de nudez, por causa de comportamento impróprio, olha só o escândalo formado e a moral da pessoa vai lá embaixo e o nome do Senhor é envergonhado e o diabo acaba rindo e batendo palma dessa situação. Então, daí precisamos ter muita vigilância também no mundo virtual. Então, vamos lá. Prosseguindo. Romanos 6,14 está escrito, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Então a graça de Deus nos fortalece. Aleluia. E não deixa que o pecado nos domine.
Então daí precisamos ter cuidado, não é? Ficar aí entrando em sites de namoro e tudo mais, tudo isso precisamos ter cuidado. Sites aí de pornografia, de nudez, de mulheres nuas, não é? De homens nus e daí por diante. Para as irmãs, para todos aí. Então precisa-se ter muito cuidado com a internet. A Bíblia, Jesus disse, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Mas se seu olho for mau, o seu corpo será mau. Salmo 101, está escrito, não porei coisa má diante dos meus olhos. Se não me engano é lá o versículo 3, por aí. Lá no início do Salmo 101, lá pelo 1, o versículo 3 ou 5 por lá, está escrito, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então isso é a televisão, e tudo mais, a televisão também, não é? A gente aqui tem que ter prudência, ter vigilância com aquilo que olhamos, assistimos e procurar estar em espírito, ok? E não deixar que as coisas mais entrem para o nosso coração. Mas a internet, nesse sentido, é muito mais perigosa do que a televisão. É bom observar isso. Mas também é muito mais útil para a pregação, para a disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Prosseguindo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Está escrito, porque haverá homens amantes de si mesmo. Aí vem lá uma relação lá, né? Avarentos, presunçosos, desobedientes aos pais, pai e mãe, não é? Imoral, sem afeto natural, incontinente, sem amor para com os bons. Então vem uma relação de adjetivos ruins e péssimos. Que isso tem a ver com os últimos tempos em que estamos vivendo. Então, homens amantes de si mesmos. Aqui o termo homens aqui engloba também mulheres, pessoas amantes de si mesmos, né? O termo usado aqui é narcisista. São pessoas narcisistas. Vamos prosseguir aí. A web torna pública a vida pecaminosa que é seguir em forma privada. Então, vamos lá. Subtópico 2, narcisismo. Vamos logo dar a definição do que é narcisismo. Narcisismo. O dicionário Aurélio nos fala o seguinte, qualidade de narciso. Então, o nome narciso no dicionário Aurélio diz assim, homem vaidoso. Uma vaidade excessiva, ok? Sabemos que Eclesiastes capítulo 1, no versículo 1 está escrito, não é? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O homem já é vaidoso por natureza, ok? Então, quando ele está falando aqui, homem vaidoso, quando a Bíblia fala sobre a vaidade, está falando de uma vaidade exacerbada, exagerada, aonde, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 2, nos diz pessoas amantes de si mesmo, pessoas que adoram a si mesmo, pessoas que cultuam a si mesmo, um culto ao corpo, pessoas que vivem cultuando o seu corpo, olhando no espelho toda hora, pessoas muitas vezes não são proibidas de fazer uma atividade física, de melhorar nossa performance corporal, tudo isso é bom, cuidar da saúde, mas se nós exagerarmos, também podemos estar prestando culto ao nosso corpo, ok? Precisamos ter cuidado, pessoas aí que fazem uma série de cirurgias aí desnecessárias, não é? Muitas das vezes correndo risco, muitas das vezes e tendo problema e depois tendo problemas no corpo que ficam irreversíveis, correndo uma série de riscos por causa de quê? Por causa do culto ao corpo, por causa de ser amante de si mesmo. Então, a palavra certa é equilíbrio. Equilíbrio em tudo. A Bíblia sempre nos chama para o equilíbrio. Então, nascido segundo a mitologia grega,
esse homem cultuava a sua própria imagem refletida na água. Então, segundo a mitologia grega, era um homem que olhava para a água e via a sua própria imagem lá na água e ficava adorando, cultuando sua imagem, a ponto de mergulhar no lago e morrer afogado. Olha aí que coisa terrível. Então é o cuidado que precisamos ter, ok? Com esse comportamento aí narcisista. Então, vamos prosseguindo aí a nossa lição. Essa geração foi denominada de geração do selfie. Pessoas só vivem tirando selfie para lá e para cá. Não precisa proibir, você pode tirar uma selfie aqui, acolá, e colocar, postar, mas não de uma forma exagerada, ok? Tudo no equilíbrio, né? Cultua sua própria imagem, são pessoas amantes de si mesmo. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Está aí, 1 João capítulo 1, versículo 9, o que diz? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então, esse Diótrefes aí, ele se opunha ao apóstolo João. Procurava sempre querer se aparecer, querer estar na frente. Então, existem pessoas assim, sim. Pessoas que de uma forma ou de outra ficam procurando prejudicar o outro, com inveja, puxando o tapete do outro, para querer se aparecer e estar sempre na frente de tudo. Então, esse comportamento não agrada a Deus. Precisamos ser pessoas simples e estar no lugar que Deus nos colocou, ok? Por isso nós lemos lá no início, lá no texto bíblico básico. Lembra a leitura bíblica básica, né? Quando diz lá, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então, cada um na posição que foi chamado, ok? Naquilo em que estamos capacitados e que exercemos, né, a função pela qual Deus nos chamou. Então, prosseguindo, nos diz aqui, daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto, admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, se aparecer e até mesmo ser admirado é visto em adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos buscando uma identidade, usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. Está escrito, não é? E arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Então, Pedro pregando a mensagem aí do arrependimento. Ok? Então, prosseguindo, vamos lá. Na quarto tópico, o que nos diz? As mídias sociais e o ID de Jesus. Subtópico 1, a seara virtual. Seara nós sabemos que é campo, né? Campo de trabalho. Então, seara virtual, campo de trabalho virtual, mídias sociais, etc. Né? A internet. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios, oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado, conforme já falamos aqui. Dizer que a internet é do demônio, isso aí é falta de sabedoria. Dizer que rede social é do diabo, isso é falta de sabedoria. Nós é que vamos glorificar a Deus ou não. Está em nós a sabedoria em usar as redes sociais. Então, em redes sociais, na internet, conforme já
estamos aqui ministrando o tempo todo. É um espaço onde podemos aproveitar muito para disseminar coisas boas, coisas que edificam, para levar a palavra de Deus, para fazer o ídolo de Jesus de uma forma muito eficaz, ok? Então, o ídolo de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios, né, não pode ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Então temos aí Lucas capítulo 8, versículo 5 e 12, nos fala aí sobre a parábola do semeador, fala sobre a semente. O semeador saiu a semear sua semente e quando semeava caiu alguma junto ao caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Então está aí. E também aí o versículo 12, o 5 e o 12 nos diz: os que estão junto do caminho, estes são aqueles que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira do coração a palavra que foi semeada, ok? Para que não venham a crer. Então a palavra tem que ser semeada em boa terra. Então seu coração, nosso coração, precisa ser uma boa terra para que a palavra fique firme e venhamos a dar fruto. Não aquela terra ruim, onde a semente é lançada, vem as aves do céu, come aquela semente, porque está à beira do caminho, a terra não é firme, a terra é dura, e aí a palavra não permanece. Então, é uma parábola, uma metáfora, onde se fala do nosso coração, que precisa ser fértil, que precisa ser boa terra. Seu coração, nosso coração precisa ser boa terra. E a semente é a palavra. Então, prosseguindo, vamos lá. Perdemos a oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades. Trivialidades é coisas banais, ok? Coisas sem sentidos, coisas vãs. Em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo seus frutos devem ser juntados no espaço real. Isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Então devemos semear aqui no espaço virtual, porém sempre indicar uma igreja, um local para congregar, para que as pessoas se consolidam no espaço físico, onde as pessoas possam se abraçar, onde as pessoas possam dar mão, onde as pessoas possam estar juntas. Isto é calor humano, ok? Jesus disse bem claro, São Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente em espírito e em verdade. Então, vamos lá. Segundo subtópico, pastoreio virtual. Outra coisa importante, proporcionada pelas redes sociais, está relacionada ao discipulado e pastoreio. Mateus 28, 19, 20. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Deve, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Está aí, Apocalipse 3:8. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los. Ok? Para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros versículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de se promover, ou melhor dizer, de promover, melhor dizendo, o reino de Deus, ok? Não de se promover, ok? Promover o reino de Deus. O nome do Senhor é que precisa ser exaltado e precisa ser glorificado. Quem exalta o homem, quem nos exalta é Deus. Não nós que venhamos nos exaltar ou nos promover, ok? Deus é que tem que exaltar, ok? Porque exaltando o nome de Jesus, o restante é com ele. Nós não temos que nos preocupar com mais nada, de exaltar o nome dele, e a nossa visão é principalmente ganhar almas para o reino de Deus e edificar o povo de Deus. Então esse deve ser
o nosso foco. Então, Apocalipse 3,8, está escrito: eu sei as tuas obras, esse diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide por todas as nações, batizando, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, capítulo 19 e 20. Então, agora concluindo, nos diz, chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. Mas vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter em um terreno fértil, em qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então chegamos aí à conclusão. Mais uma vez, deixa seu like, se inscreva no canal, principalmente, ok? Para que essa mensagem alcance muitas vidas e o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Então que Deus abençoe você ricamente, abundantemente, você, sua família, tudo de bom, ok? E semana que vem tem mais. Nessa semana ainda, no final de semana, estaremos, se Deus quiser, ainda ministrando outra lição que nos fala sobre a sutileza da espiritualidade holística. Então fica firme, fica aí, ok? Ative o sininho também, é importante, ok? De notificações, para que quando lançar o vídeo, você seja já notificado aí, ok? Que Deus te abençoe, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém.